Tá bom. Olá, boa noite. Obrigada por todos estarem aqui. Sejam bem-vindos. Hoje, o tema da palestra será Alimentação Saudável e Sustentável, com a Marina Scatolin, que já fez uma apresentação conosco no início do ano, falando também sobre sustentabilidade, e aí foi um tema que foi muito sugerido, né, pelas pessoas para trazer, falando sobre alimentação. Então, que bom que ela está aqui hoje. Você pode só passar, por favor? Bom, a princípio, né, essa palestra está sendo gravada, assim como todas as outras, então por isso que a gente desliga, a gente pede para desligar as câmeras, né, para que as pessoas que não queiram aparecer, para proteger a privacidade, e assim como nós desligamos também, né, o fone para que não saia outras vozes aqui durante a apresentação. Quem quiser fazer alguma pergunta, se comunicar, né, favor colocar no chat aí embaixo, no bate-papo, e se possível também colocar nome e cidade, para a gente saber aí quais são as regiões onde as pessoas moram. E aí as perguntas, se possível, ir anotando durante a palestra, e aí no final a Marina vai parar para responder algumas perguntas, tá? E após esse evento também a gente vai enviar um formulário de avaliação, caso tenha novas sugestões ou alguma coisa para falar sobre essa apresentação. Bom, esse evento, né, eu chamo de evento, essa palestra, ela é promovida pela Mesa de Bem-Estar do Conselho de Cidadania e que está abaixo do CRBE, que é o Conselho de Representantes dos Brasileiros no Exterior. Né? O Conselho de Representantes dos Brasileiros no Exterior é uma organização, então, que ajuda os cidadãos brasileiros que estão em todas as partes do mundo, e para que eles possam fazer isso, eles têm, então, um grupo de pessoas, né, um comitê chamado de Conselho de Cidadania. Eles estão presentes em mais de 50 países e cada conselho, né, eles são compostos por mesas temáticas, ou seja, são células, né, que tratam de assuntos específicos. Todos esses colaboradores são brasileiros, né, os brasileiros que residem naquele país, que fazem parte, e são de forma voluntária. Todo esse trabalho realizado são por voluntários. E aí aqui, né, estão as mesas, né, na Holanda, né, aqui nos Países Baixos, o Conselho de Cidadania é composto por 9 mesas, né, e aí cada mesa tem um coordenador e os voluntários que trabalham para fazer projetos e tudo mais. Nós temos a mesa de associativismo, a de mesa de bem-estar e saúde, que é essa, a de mesa de cultura, de educação, de empreendedorismo, esporte e turismo, mesa de política e cidadania, de questões jurídicas e assuntos consulares e de questões sociais e de gênero. Então, são 9 mesas que nós temos aqui nos Países Baixos. Outros países pode ser que tenham menos ou mais, e aí depende da formação desses grupos, tá? A mesa de bem-estar e saúde, então, ela tem o intuito, né, de contribuir com a integração do brasileiro, né, nesse tema, porque a gente identifica que existe muito desafio dos brasileiros, né, que residem e que migram para outro país. Então, nessa busca de ajudar e tentar encontrar soluções, a mesa, né, de bem-estar e saúde, assim como outras promovem alguns eventos. E nesse caso, né, nós fizemos desde 2020, que aconteceu a pandemia e tudo mais, então nós resolvemos fazer isso de forma online, né, o projeto era para ser presencial, mas acabamos nos reunindo, então fazendo palestras informativas sobre esses temas importantes, assim como esse de hoje, de forma online, e também iniciamos um projeto, né, que foi um projeto temporário por conta da pandemia, especificamente, que é o atendimento de atendimento psicológico gratuito, né? Então as pessoas podiam fazer a inscrição e ser atendida por um profissional da área de psicologia durante, né, um período que ela precisasse. Também nós participamos de outras atividades de outras mesas, são feitas reuniões administrativas com todos os colaboradores das mesas, inclusive das mesas dos outros países, para que a gente possa trabalhar de uma forma
mais padronizada, digamos assim, né? Então, trazer temas que são importantes e relevantes para toda a sociedade, para o público brasileiro residente no exterior. Marina, você pode passar. Bom, onde que vocês podem nos encontrar? Então, nós temos aí o website do Conselho, lá dentro do Conselho, inclusive, dá para acessar e pesquisar todas essas mesas, quem são as pessoas que estão trabalhando nessas mesas. Tem a rede do Facebook, Instagram e o YouTube, que é onde nós vamos colocar esses vídeos. Então, tem aí os sites, né, e os links. Depois eu vou deixar todos esses links aqui no bate-papo também, caso alguém tenha interesse. Eu acho que agora... Bom, e aí, a apresentação você quer que eu faça ou você quer falar sobre você? Tanto faz, Dani. Você Eu vou quer deixar fazer? você se apresentar, então, Eu me e apresento. aí eu vou aqui, então, encerrar, né? Era mais para dar esse início falando um pouquinho da mesa, qual é o nosso intuito, né? Então, nós estamos fazendo esses eventos, eu chamo de evento, mensalmente. Então, nós pedimos também a colaboração das pessoas para que venham aqui, assistam aqui, que façam sugestões de novos temas para que a gente possa trazer. Vou deixar então com você, Marina, que agora é Tá bom, a principal aí, que vai falar sobre esse assunto. E eu vou ficar quietinha, mas eu estou aqui no chat acompanhando, tá? tá bom, Dani, obrigada, viu? Nada, boa apresentação. Obrigada pelas informações e primeiro eu quero agradecer a todo mundo que apareceu e principalmente ao conselho que me fez o convite mais uma vez para trazer aqui um pouquinho de informação para vocês. Então, sobre mim, esses são meus dois filhos, que são a grande motivação por trás do meu trabalho. O maior é o Gabriel, o menor é o Benjamin. Eu comecei a trabalhar com comportamento ambiental já faz 12 anos. Eu me formei na Universidade do Missouri, nos Estados Unidos, e agora eu me formei como coach pela Climatic aí na Holanda. E o meu objetivo é trazer soluções para pessoas, para indivíduos, para famílias e para grupos empresariais que queiram levar uma vida mais saudável, mais sustentável. E para o dia de hoje, né, eu coloquei como menu, já que a gente vai falar de alimentação, para o dia de hoje, então, a gente teve a apresentação e na sequência a gente vai ter os objetivos, a importância do tema, né, por que a gente resolveu, por que o pessoal pediu esse assunto na palestra anterior. A gente vai quebrar alguns tabus, vamos falar de mudanças simples e eficazes, disponibilidade de produtos para fazer algumas substituições no dia a dia. Depois a gente vai ter uma atividade e vocês podem fazer os seus comentários e perguntas no final e eu espero poder responder todas. Mas se eu não souber, eu procuro informação e mando mais tarde. Então, os objetivos de hoje é contribuir para a conscientização sobre o tema, o impacto que a nossa alimentação tem, tanto na nossa saúde quanto na saúde do planeta. Então, hoje aqui a gente vai focar na saúde em geral, não só assim em grupos, né, de pessoas que são veganas, pessoas que são vegetarianas, pessoas que são lacto-vegetarianas ou pessoas que comem carne. A gente vai falar de tudo, de todo mundo. É uma questão de saúde em geral, das plantas, dos animais, do planeta Terra como um todo e da gente que vive no planeta Terra. E eu espero, então, introduzir a lógica do impacto da alimentação no meio ambiente, como que ela acontece, e vou convidar vocês a revisitar conceitos e percepções, né? Eu trouxe aqui algumas estatísticas que vão mostrar para a gente que talvez algumas percepções que a gente tem são antigas e a gente precisa dar uma renovada nelas, apresentar soluções simples para a redução da pegada ecológica e discutir o impacto dessas soluções no orçamento doméstico em relação à alimentação e apresentar opções de alimentos disponíveis para substituição. Então, em primeiro lugar, eu quero esclarecer o que é pegada ecológica. Pegada ecológica é um termo que veio do inglês e é como, assim, se a gente deixasse uma marca no planeta com todos os tipos de atividade que a gente exerce. Isso é chamado pegada ecológica. E então, para muitas coisas que a gente faz, no caso de hoje da alimentação, a gente quer fazer com que essa pegada não seja muito grande, que ela seja o menor possível.
E todos os dados que eu vou apresentar aqui hoje e todas as soluções, elas são baseadas nas emissões de gases do efeito estufa que são geradas com todas as atividades que a gente exerce. Então, vocês vão ver que a gente vai falar de toneladas, né? Um alimento para ser produzido, ele gera quantas toneladas de gás carbônico, né? Que ele é emitido para o meio ambiente. Para você usar um telefone celular, quanto de gás carbônico que acaba indo para o meio ambiente. E essa emissão de gás carbônico não é só, por exemplo, a gente come o alimento e aí quando a gente coloca resto de alimento no lixo. Existe um gás, né, que é liberado quando esse alimento se decompõe. Isso são gases carbônicos também. Mas a gente vai hoje do gás carbônico que está associado ao uso de algum alimento, ao consumo dele, ao descarte desse alimento, mas também todas as atividades que vêm antes do preparo desses alimentos, até o produto ser plantado, toda a água que vai e o produto crescer. Então, a gente vai falar de emissão de gás carbônico desde lá do comecinho até o transporte para esse produto ir para o supermercado e depois o transporte até a sua casa e depois como você descarta ele na sua casa. Tá? Então, é um ciclo. E começando aqui, então, com a importância do tema, né? Por que esse tema é importante? Esse gráfico que está aqui, talvez alguém já seja familiar com ele, é uma pesquisadora holandesa, ela chama Babette. Ela pesquisou quais são os top 10, né? As atividades e os produtos, os 10 produtos e atividades que têm maior impacto no meio ambiente. E ela mediu esse impacto, vocês podem ver aqui na legenda, que existem aqui, só um minutinho, deixa eu tirar a imagem de vocês, passar para outro lado, para eu poder ver a legenda melhor. Então, a bolinha amarela que está sendo mostrada aqui nessa imagem é em relação à poluição por plástico associada aos produtos. As gotinhas são as gotinhas de água, uma nuvenzinha azul é o CO2 que é emitido enquanto a gente está usando os produtos, a nuvenzinha cor-de-rosa é o que está escondido, que a gente não vê. Então, por exemplo, aqui no item aqui que tem a barra mais alta, tem bastante que é pink, né? Essa parte aí que está pink, ela corresponde ao impacto que acontece antes do produto chegar até a gente. É a mesma coisa também na produção de carne, a mesma coisa na produção de carro, né? Tudo menos o transporte aí, que tem bem pouquinho aí do pink, que quase não dá para ver, mas todas as outras atividades, inclusive a produção de coisas, o primeiro item aí onde tem o celularzinho é coisas. O pink corresponde a tudo que acontece antes do produto chegar até a gente, que a Babette chama de escondido, impacto que está escondido, que a gente acaba não vendo. Aí depois tem aqui o rosa mais clarinho, poluição em geral, que não é só por plástico. E o trator, que é representado pela cor marrom, ele quer dizer qual é o impacto que essa atividade tem no desmatamento e no uso de terra, né? Essa terra poderia ser usada para diversas coisas, mas ela está sendo usada ou para plantação agrícola ou para pecuária e está ocorrendo desmatamento. Então, a gente tem aí a produção e o consumo de carne, onde tem aqui a vaquinha, que é o quarto item. Então, em número 4, entre os maiores impactantes aí do meio ambiente, é a produção e o consumo de carne. Todos os tipos de carne, tanto a carne vermelha, quanto a carne branca, quanto o peixe. É o quarto. E aí, depois, na sequência, a gente tem em sexto as comidas que são baseadas em vegetais, né, que tenho aqui um pratinho de sopa, e depois em quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo é a produção de queijo e de ovos. A Babette, ela coloca junto. Os lácteos e os ovos, ela mede como se eles tivessem o mesmo impacto. É a maneira que a Universidade de Delft, que fez esse gráfico para ela, é a maneira que eles resolveram medir o impacto da atividade colocando o leite e o ovo junto.
E o raciocínio deles é o seguinte: você já tem a vaca, certo? A vaca que é utilizada para a produção de carne, nesse caso, o boi, né? Que é mais utilizado para a produção de carne. E dentro da produção, dentro das fazendas de gado, existe, então, os que vão para corte e os que vão para a produção de leite. E a mesma coisa com as aves. Existem as aves que vão para a produção de carne e existem as aves que vão para a produção de ovos. Então, é por isso que ele separou, então, os animais que são exclusivamente para carne e os animais que são exclusivamente para a produção de leite e ovos. Então, isso faz com que seja muito importante, né? A gente precisa comer para viver, a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa ter saúde e o planeta precisa ter saúde. Então, continuando aqui na sequência, eu quero lembrar o que é uma pirâmide alimentar ideal. A Marielle, que está aqui, é nutricionista, ela sabe muito melhor que eu sobre isso, mas aqui é só a título assim, de ilustração. A gente precisa comer bem pouquinho de carne, é uma porção, né? Em relação aos outros alimentos, é uma porção por dia. Então, essa pirâmide alimentar é a versão brasileira, ela foi adaptada para a realidade brasileira. Por que eu trouxe a brasileira e não a americana, a europeia? Porque nós somos brasileiros, né? Embora vocês estejam aí na Holanda, a gente gosta muito de comer, por exemplo, leguminosas, feijão. Então, é importante, mesmo que a gente está na Holanda e que a gente introduza um tipo de almoço diferente, um tipo de jantar diferente, né, um tipo de refeição principal diferente, é muito importante a gente lembrar que a nossa cultura sempre vai pedir que a gente siga a nossa alimentação tradicional, se não diariamente, né, algumas vezes na semana e tudo mais. Enfim, essa pirâmide mostra que a gente precisa de muito mais porção de cereais, tubérculos e raízes do que de carne. E que a gente precisa de muito mais porção de hortaliças e de frutas e verduras do que de carne novamente. Então, ali junto, equiparado com a carne, a gente tem os lácteos, ovos e outras proteínas animais e leguminosas. E lá no topo da pirâmide, a gente tem óleos e gorduras, que é o que a gente precisa só um pouquinho. Mas, na verdade, se a gente olhar a maneira como o fast food é comercializado, a gente vai ver que não bate muito, né? Se a gente olhar aqui nessas imagens, a gente tem bastante batata que cai nos vegetais, mas a batata é frita. Então, a gente tem que ver que é vegetal, mas com gordura. E a gente tem que ver ali, se a gente olhar para o hambúrguer ou para a imagem aqui da Happy Meal infantil, a gente tem a carne, a proteína, que é bastante. E se a gente ver a proporção, principalmente no hambúrguer, do tanto de carne animal que tem e o tanto de vegetal que tem, não está de acordo com o que essa pirâmide está sugerindo. Que a gente está comendo uma porção bem maior de carne, tanto os nuggets quanto o hambúrguer, do que de vegetais, que a gente tem aqui um pouquinho de tomate, e ali no hambúrguer a gente tem uma fatia de tomate, alguns picles. Enfim, eu espero que isso ilustre para vocês que a proporção não está legal. Mas, Marina, por que você trouxe fast food, né? A gente não come fast food todo dia, muito menos em todas as refeições. Mas muita gente depende de comida pronta, industrializada no dia a dia. Né? Muita gente, principalmente na Holanda, que o pessoal come no escritório. Quem ainda trabalha presencial não vai para casa. No Brasil, em alguns poucos lugares, como aqui a cidade que eu moro, o pessoal vai para casa e almoça. Mas na Holanda, a regra é que se come somente o jantar em casa. Então, quer dizer que o controle que você tem sobre uma refeição que está pronta e que você vai comprar, né, em relação a essa distribuição das suas necessidades diárias, esse controle ele é mínimo. Né? O que o mercado oferece para a gente, apesar de ter opções mais saudáveis, o que o mercado oferece ainda não está exatamente refletindo o que essa pirâmide pede. E por causa disso, a gente tem o que é chamado de uma inversão dessa pirâmide. Né? Se a gente olhar a pirâmide da esquerda, ela reflete muito bem a brasileira. E se a gente pegar a pirâmide da direita, que está de ponta cabeça, ela reflete o que, na verdade, a gente pratica no dia a dia. Né? Muitas vezes, nos nossos lanchinhos, o lanche da manhã, o lanche da tarde ou a ceia, a gente acaba tomando muito leite. A gente acaba comendo muito queijo.
A gente acaba comendo ovo no café da manhã, às vezes tem ovo no almoço, às vezes vai ter ovo no jantar. Então, quer dizer, o estilo de vida que a gente tem hoje acabou fazendo com que a gente consuma muito mais as proteínas animais do que os vegetais, que é o recomendado. A nossa pirâmide ficou assim, invertidazinha, com a parte laranja ali, amarela e laranja mais escuro, sendo as que predominam no nosso dia a dia. E o que acontece? Isso não é legal para a gente. Isso não é legal para a gente, isso não é legal para nenhuma outra criatura viva no planeta Terra, porque o impacto dessa pirâmide invertida é muito grande. Se a gente pensar em produção, em transporte de bens, o tanto que a gente come coisas processadas, a gente acaba comendo muito açúcar, muito, que eu quero dizer assim, em excesso do que a gente precisa. Muita gordura, e a gente gera muitas emissões de gases carbônicos para produção, embalagem e entrega, distribuição desses produtos que são processados. E também está ligada à importância do tema, aquela famosa frase, foi anos atrás, né? Nós somos o que a gente come. Então, além assim de problemas de saúde que a gente tem visto, como diabetes, obesidade, que cresceu enormemente, né, nas últimas décadas, a gente também tem o problema de falta de energia. A gente acaba ficando cansado demais, o nosso sono é atrapalhado, né, por esse tipo de alimentação. Então, existem problemas associados à maneira que a gente está se alimentando. E a pirâmide brasileira, voltando nela aqui, essa super bonitinha, a pirâmide brasileira também, ela não só recomenda a alimentação, mas recomenda a prática da atividade física por no mínimo 30 minutos por dia, 7 vezes na semana, e 6 refeições durante o dia. São o café da manhã, o lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Essa é a maneira ideal para a gente comer, para a gente ter mais saúde e para a gente causar menos impacto no meio ambiente. Então, agora a gente vai quebrar alguns tabus. Quando a gente fala de alimentação saudável e sustentável, o primeiro tabu que aparece, o que vem na mente de muita gente, tipo assim, ai, uma palestra disso. Eu vou ter que virar vegano, vou ter que virar vegetariano. Eu não gosto desse povo que fica falando sustentabilidade, porque é que nem se eles fossem os novos hippies ou hipsters ou sei lá o quê. E o pessoal associa com essa necessidade de fazer uma mudança radical. Não é verdade, né? A pirâmide aí já mostrou pra gente que ninguém precisa virar vegetariano e salvar o planeta. Não é disso que a gente está falando aqui hoje. A gente está falando de ter mais saúde e de construir um hábito alimentar que vá ser menos prejudicial ao planeta, que vai ser menos intensivo no uso de recursos naturais. Então, esse é um tabu. Eu vou mostrar para vocês com estatísticas que a gente não precisa virar vegano nem vegetariano, só se a gente quiser, né? Quem gosta dessa pegada, quem se sente bem comendo vegetais puramente, maravilha. Mas para o meio ambiente, ninguém precisa virar vegano ou vegetariano. O outro tabu é que, para você ter uma alimentação saudável e sustentável, você precisa gastar muito dinheiro. A gente vai ver aqui que isso também é uma percepção que não é bem fundamentada, né? É uma percepção, talvez, do passado. Tem muitos produtos vegetarianos que são caros? Tem, e a gente vai falar disso. Mas a gente vai discutir aqui hoje algumas maneiras de equilibrar os seus gastos tendo uma alimentação mais sustentável. E o terceiro tabu é, assim, aquela visão muito focada, né? É quando a gente acaba ficando com um pouco de neura, como a gente diz hoje. A gente precisa ficar cheio aí de neura e pensando que todo mundo tem que salvar o planeta? Não, também não precisa. A gente só precisa ter um pouco mais de equilíbrio mesmo na nossa alimentação. E é isso que a gente vai ver agora. Que pequenos passos fazem uma grande diferença. Então, o que eu quero propor aqui para vocês hoje é que a gente adote, que a gente passe a ter consciência de como esses pequenos passos fazem uma grande diferença, tá? O que eu estou mostrando aqui para vocês hoje é baseado nessa associação, nessa instituição da Holanda, que chama Nationale Week zonder Vlees, que é a Semana Nacional
sem carne, e agora eles instituíram também sem ovos e sem produtos lácteos. Ela geralmente acontece em março, todo ano, em alguma semana aí de março, né, no final do inverno, no começo da primavera. Então, essa semana ela já existe desde 2018, já foram 4 anos, e os dados que eu vou mostrar aqui para vocês são de 2022. Então, o que a gente sabe é que cada adulto que fica uma semana no ano, então, ou seja, 7 dias, essa semana especificamente que eles sugerem, sem comer carne e sem consumir produtos lácteos e ovos, economiza tudo isso que a gente está vendo aqui em relação a recursos naturais, sendo esses recursos naturais água, quilômetros rodados, que acabam se traduzindo em emissões de gás carbônico, carne e leite derivados, obviamente, porque eles não são consumidos. Então, por pessoa, são economizados em somente uma semana, 7 dias no ano, em 365 dias. Se você ficar 7 sem consumir esses produtos, você vai economizar 150 litros de água, 121 quilômetros rodados, que correspondem a 20 quilos, 21 quilos mais ou menos de emissão de CO2, 700 gramas, quase 1 quilo de carne, e mais de 2 quilos de leite, derivados de leite e ovos. Então, essa água, esses recursos que não foram usados, eles seriam usados para quê? Irrigação de plantas, né, e água para os animais, fabricação de ração animal, transporte dos produtos e a atividade pecuária, a manutenção da atividade pecuária em geral, além do preparo, cozimento e armazenamento desses produtos que deixaram de ser consumidos. Então, a gente tem a opção de fazer essa semana só sem carne, qualquer tipo de carne, e sem carne, sem ovos. Então, sem carne, você economiza 6 quilos de carne. A economia, se você tirar os ovos e os derivados de leite, 24 quilos. Em transporte de 572 quilômetros que você economiza sem comer carne, você vai para 921, quase dobra, né? A gente economiza tudo isso em transporte. Porque se a gente pensar nos lácteos, gente, é muito derivado de leite, né? Tem derivado de leite em tudo, fora o que tem traço de leite. Então, realmente é uma economia que se traduz em coisas, assim, em quilômetros, em litros de água, em quilos de carne, em quilos de produto, é muita coisa mesmo. E de 750 litros vai para 1.114 litros de economia de água. Isso tudo deixa a gente muito feliz, porque, na verdade, se a gente pensar, você não precisa, de repente, participar dessa semana e ficar 7 dias diretos se privando desses produtos. Você pode fazer uma vez por semana na sua casa, você pode fazer uma semana sim, uma semana não, um dia sem consumir carne, né? Então, o que eu estou querendo transmitir aqui para vocês é que existe uma flexibilidade muito grande em como você vai ficar esses 7 dias e vai poupar todos esses recursos para o meio ambiente. Essa é a ideia, é a gente estar aqui batendo esse papo e discutindo e ver que possibilidade pode entrar na sua vida, como que você quer começar essa mudança, né? Se você está aqui, se inscreveu para a palestra e vê, é porque você tem interesse no tema, você quer saber como fazer. Então, a gente tem uma proposta super flexível. Vamos começar a experimentar e ver o que dá certo para poder diminuir esse consumo. E qual que é o impacto dessa substituição? Substituir o animal pelo vegetal no orçamento doméstico. Geralmente, né, eu conversei já com pessoas que são especialistas em planejamento financeiro, o custo do seu orçamento doméstico, ele cai. Então, é o contrário do que a gente pensa. A gente pensa que os produtos são muito caros, que a gente vai gastar mais. Pode ser, mas o orçamento também pode cair quando a gente usar vegetais da estação, cereais que não são importados, que são comercializados aí na Holanda mesmo, que vêm da Holanda e que não viajam de avião e nem de barco para chegar até aí. Se a gente mantiver o nosso consumo com os produtos da estação e produtos que são produzidos localmente, o nosso orçamento vai diminuir, vai ficar mais barata a nossa conta do mercado. E mesmo que a carne seja substituída por ovos, o custo ainda vai ser mais baixo, né? É só a gente não querer fazer aquela compensação que a gente acaba estourando o orçamento. O que é muito comum assim no começo, a gente ir no mercado e fala assim, nossa, eu não vou comer carne hoje, deixa eu ver tudo que tem de substituição de carne aqui.
produto de soja, produto de vegetais, deixa eu comprar 2 bandejas de ovos, porque então se eu não comer carne eu vou compensar com o ovo. Então a gente tem que ter assim um cuidado com essa supercompensação, né, que vai passar do limite. Mas se a gente seguir a pirâmide e mantiver aquelas porçõezinhas, vai dar tudo certo e o orçamento vai ficar abaixo do planejado. Agora, as bebidas de origem vegetal, tanto leites e iogurtes de grãos e castanhas, como de soja, quanto substitutos de carnes, que são os Vleesvervangers aí na Holanda, que são com base vegetal ou de leguminosas, eles são geralmente mais caros por porção do que os itens animais, né? O leite aí na Holanda, principalmente, existe uma indústria muito grande aí de leite e derivados, é um produto de custo menor do que o produto que vem de algum país tropical, porque a soja, a amêndoa, a castanha foi produzida num país tropical e teve que ser feito leite, e isso viajou até a Europa, né? Então, o custo ele acaba sendo maior. Mas, se a gente não quiser substituir um hambúrguer de carne vermelha ou de frango por um hambúrguer vamos dizer, de grão de bico, de lentilha, ou de alguma proteína que seja muito cara, se a gente fizer assim, olha, eu vou comer então, ao invés de pegar esse produto, que é um processado, que é um hambúrguer para imitar a carne, e eu acabar consumindo um brócolis, um espinafre, ou algum outro vegetal que tem uma proteína vegetal alta, isso não vai alterar nosso orçamento, não vai fazer você estourar seu orçamento da semana ou do mês. Então, a gente tem também que ter esses macetezinhos, né? A indústria alimentícia, ela te dá esses substitutos super bonitinhos que vem no pacote, e alguns deles até têm sabor mesmo, da carne, do frango. Os de frango, principalmente, eu acho assim, que tem um sabor muito bom. Só que não dá, então, para se você fosse comer 100 gramas de um hambúrguer de frango, você quiser comer 100 gramas ou 120 gramas de um hambúrguer, que é esse substituto, que é, assim, comercializado, produzido em outro lugar e que viajou, se a substituição for de igual para igual, daí o seu orçamento vai ficar um pouquinho mais caro. Mas dá para dar a volta nisso aí, e dá para você fazer assim, se eu for fazer 4 dias vegetarianos no mês, então um dia vegetariano eu vou fazer tudo com substituto de carne, eu vou comer um hambúrguerzinho, ou eu vou comer aqueles pedacinhos de frango, que são na verdade feitos de extrato de soja, de proteína de soja. Um dia você pode pegar um Vleesvervanger, e os outros 3 dias você usa vegetais que são altos em proteína. Isso não vai impactar o seu consumo de proteína, não vai deixar você deficiente no que você precisa comer. Isso eu garanto para vocês. E a outra dica também é que produtos de soja, que a base é de soja, eles custam menos que outras opções, como, por exemplo, os baseados em leguminosas e proteínas como o whey, né, que é de base láctea. E só que os produtos de soja, eles têm que ser consumidos com moderação. E daí, para fazer uma coisa bem personalizada e balanceada, vocês têm que falar com o nutricionista, que seria a Marielle, e não comigo. O que eu estou querendo dar aqui para vocês é uma visão geral de como fazer essas substituições um dia na semana ou 4 vezes no mês. Então, novamente, né, um dia vegetariano por semana vai custar menos, ou vai deixar o seu orçamento já ele vai ser, o seu gasto vai ser similar ao que você já tinha comendo carne 7 dias na semana. E a gente fica feliz de novo e quebramos mais um tabu aqui. Agora a gente também tem que considerar como que o nosso corpo vai se sentir se a gente for fazer essa mudança. Se a gente realmente for deixar de comer produtos animais um dia na semana, que impacto que isso vai ter no nosso corpo e qual que vai ser o impacto emocional. Em geral, o impacto emocional ele é até maior do que o impacto no corpo, porque a gente está falando de um dia. A gente está falando de um dia em 7. Então, 6 dias você continuaria com a sua dieta normal, com os seus produtos que vêm de animais, e um dia na semana você estaria consumindo produtos inteiramente vegetais ou veganos. Então, o impacto emocional é muito maior, porque tem aquela questão de você estar se privando de alguma coisa, né?
Isso tem solução? Eu acho que isso acaba caindo na adaptação. É uma adaptação como qualquer outra coisa. Tudo que é uma novidade vai ter impacto físico, vai ter impacto emocional. Nesse ponto, na minha opinião, ele é mais emocional. Mas eu acho que, assim, se você tem vontade de ter uma dieta que vai ter menos impacto ambiental e que vai beneficiar a sua saúde, você tem que pensar que, na verdade, você está fazendo aquele dia vegetariano ou aquele dia vegano porque você tem essa motivação para melhorar seu estilo de vida. E não porque você vai se privar de alguma coisa e nunca mais vai comer. Ninguém está falando aqui de fazer nada radical. Então, você tem que provar vários sabores aí de produtos substitutos, se você for substituir. Se você é uma pessoa que não está muito acostumada a comer um monte de vegetais, você tem que começar a experimentar mais vegetais. Se você tem uma dieta mais baseada no tomate, se você gosta de comer tomate todo dia, o tomate, ele também tem a estação dele do ano que ele é produzido. Não é assim natural ter tomate 365 dias no ano. Então, se você for ficar e for seguir aquela dieta que está baseada nos produtos da estação, você vai ter que ficar sem comer seu tomate e vai ter que aprender a comer outras coisas. Vai despertar seu paladar para outros sabores de outros vegetais que você não conhecia. Então, tudo tem que ser feito com calma. A gente precisa ter paciência e, assim, acolher a nossa dificuldade quando ficar difícil, quando fala assim, poxa, mas hoje eu queria uma carninha, viu? Geralmente eu faço aí meu dia sem carne de segunda-feira, mas hoje é uma segunda, a semana começou tão difícil. Hoje eu vou pular. Tudo bem, de repente a terça, a quarta, a quinta-feira vai acabar sendo um dia melhor para você nessa semana, que você vai tirar a sua carne e o seu leite. Então a gente precisa ter esse bom senso e a gente precisa ter essa paciência para se acostumar com os sabores, para se acostumar com essa mudança de rotina, para se acostumar com o menu, que receitas que você vai usar, né? Tudo vai precisar de tempo. Agora, em relação ao impacto físico, o impacto físico esperado é que ele seja positivo, porque aí você vai consumir mais fibra, você vai estar diminuindo os seus açúcares e gorduras, o seu consumo de açúcar e gordura naquele dia, então o seu sistema digestivo vai ficar mais feliz. O impacto esperado é positivo, né? Agora, se você for consumir muita proteína de soja, se você for consumir muito whey, aí a situação já é um pouco diferente. Pode ser que o seu corpo sinta um impacto um pouco, que o seu corpo estranhe esse tipo de dieta, né? Mas com um dia por semana, que é o que a gente está propondo aqui, não é para esse impacto gerar muito desconforto, não, tá? Então, aqui o saldo na balança também seria positivo. Só um minutinho que eu preciso colocar meu carregador aqui. Que eu esqueci de conectar. Bom, outras dicas de mudança simples e eficazes. Eu já tinha falado que as frutas, então, e vegetais, o melhor é consumir o que está sendo produzido na estação que a gente está, do ano, né? Porque eles custam menos e porque eles não vão estar sendo produzidos em estufas, e o consumo de recursos naturais por uma estufa é muito alto, então a gente dá prioridade para o que está lá na estação. A gente dá preferência a alimentos que não são processados, alimentos naturais. Se você for comer uma fruta, coma uma fruta que você vai comprar na banca de frutas, ao invés de comprar fruta congelada, ao invés de comprar frutas secas, ao invés de comprar frutas que viajaram de barco, né, que são produzidas em países tropicais. Também estou propondo aqui que vocês passem vontade? Não. Como eu estou dizendo, comece por um dia na semana, né, a fazer esses pequenos cortes. Evitar pozinhos, aqueles pozinhos prontos, né? Aqui no Brasil tem o Sazon, aí na Holanda é muito popular aquele pozinho, como que ele chama? Agora eu esqueci o nome daquele pozinho, que é uma embalagem azul, assim, um pote redondo que os holandeses amam. Mas, enfim, evitar os temperos prontos, porque tudo que é processado vai vir com muito sódio, vai ser mais prejudicial à saúde e vai precisar de uma fábrica onde isso vai ser produzido, né? Então, quanto mais natural a gente consumir os produtos, né? Comprar aí uma cúrcuma,
comprar uma canela e não comprar um tempero pronto, cheio, né, de mistura e de pequenos temperinhos no meio. E a outra dica é planejar suas refeições. Porque se a gente planeja, se a gente sabe o que a gente vai comer durante a semana, a gente vai evitar o desperdício de alimentos, o desperdício do nosso dinheiro, e a gente vai gerar menos lixo e a gente vai deixar de desperdiçar todos os recursos que foram colocados na produção daquele produto que a gente acabou perdendo, que venceu, que apodreceu na nossa geladeira. E outra coisa é, quando a gente está no Brasil, quando assim, eu, por exemplo, morava com os meus pais, né, estava crescendo, a gente tinha muito assim o hábito de congelar a carne, de sempre ter carne congelada no freezer. E isso é uma coisa que aumenta o impacto ambiental da carne, que já é alto. Então, eu diria para a gente evitar fazer isso. Se você tem algum vegetal ou fruta na sua casa que você está vendo que você vai perder, congela. E faz um suco, um smoothie ou uma sobremesa depois. Mas a carne é ruim a gente manter congelada. Primeiro, porque o estilo de vida que a gente leva na Holanda, que é de chegar em casa só à noite, faz com que a gente muitas vezes esqueça de tirar a carne de manhã, na hora que a gente acorda. Então, a gente acaba ficando sempre com a carne congelada. E comprando, na hora de vir para casa, uma carne fresca no mercado, porque esqueceu de congelar. E, enquanto isso, a carne que está congelada lá no nosso freezer está consumindo energia elétrica. E, então, assim, acaba sendo um desperdício, tanto da carne, que vai ficar lá um tempão, que você poderia comer mais fresca, quanto de energia elétrica, né? Aumentando a pegada ecológica da carne. Então, tem esses pequenos detalhes que também fazem diferença. Agora, onde fazer compras, né, na Holanda para achar produtos de qualidade? Se eu estivesse dando essa palestra para brasileiros que moram no Brasil, apesar de que eu vi que tem uma pessoa, né, algumas pessoas aí que estão no Brasil, aqui no Brasil o esquema é diferente, mas na Holanda é muito fácil encontrar produtos de qualidade em qualquer esquina. Então, mesmo que você for fazer aí o seu dia vegano ou vegetariano na semana, você pode comprar os produtos que você já está acostumado, você não precisa mudar nada. E isso é encontrado em qualquer lugar, né? Lembrando que a gente dá preferência para produtos da estação, produtos que não viajam grandes distâncias para chegar até a Holanda, né? Então, a disponibilidade é muito grande, mesmo os alimentos não orgânicos são bem controlados pelo governo em relação ao nível de agrotóxico, e vamos favorecer produtos de fazendas locais, né? É muito fácil, a área rural aí da Holanda, ela está muito bem distribuída, muito bem espalhada por todo o país, e é muito fácil a gente ter acesso àquela fazendinha ali perto de casa ou perto do trabalho que venda algum produto de qualidade. E depois de tudo isso, depois de toda essa falação, eu queria convidar vocês a fazer alguma atividade. Para isso, Dani e Ana, eu queria abrir o microfone. Tudo bem a gente abrir o microfone para fazer essa atividade rapidinho? Claro. Deixa eu desativar. Eu estava muda aqui. Eu acho que acabei mutando até a Marina. É Desculpa. verdade. Pronto, voltei. Eu O achei que pessoal está com o desativar microfone eu ia ligado? desativar o mute. As pessoas que estão nos ouvindo aí, é só ir lá no microfone e ativar, E no sair caso. do mudo. É. Tá. Bom, essa atividade que a gente vai fazer é uma atividade que eu vou pedir para vocês tentarem adivinhar os quilos ou toneladas de CO2 que são emitidas para cada atividade. Então, a gente vai ter produção de alimento, produção de refeição e algumas outras atividades do dia a dia. Alguém que está aqui já fez esse tipo de atividade? Já preencheu algum questionário que contava com emissão de carbono? Não. Não? Não. Então vamos lá, vai ser a primeira vez. Vamos ver. Será que eu não sou mais host? Porque eu não consigo passar aqui. Sim, continua.
Então por que será? Bom, deu certo. Vamos olhar então de novo aqui e vamos ter em mente que coisas em geral, produtos, bens de consumo em geral, são o número 1 das atividades que mais impactam o meio ambiente. Produção e uso de carro, que é transporte privado, é o segundo. O terceiro é a manutenção das nossas casas. O quarto, a produção de carne. O quinto, o transporte de avião. O sexto, os vegetais. O sétimo, produção, consumo de roupas. O oitavo são os ovos e os lácteos. Depois é aquecimento de água, que aqui eles colocam como um banho. E, por último, o transporte público. Então, a gente pode ir e voltar aqui nesse slide para a gente conseguir responder as perguntas. Então, eu tenho aqui do lado direito as toneladas de CO2, que variam de 0,04 de emissão de CO2 até 35 toneladas de CO2 para uma única atividade ou produto. E aqui do lado esquerdo eu tenho vários desenhinhos aqui, né, com descrição do que seria a atividade que está gerando as emissões de carbono. Então, o primeiro, eu tenho lá uma pessoa por ano no Reino Unido. Então, ser uma pessoa e consumir por ano no Reino Unido gera um tanto de emissões de carbono. Depois eu tenho uma pessoa por ano na Índia, uma pessoa por ano na Tanzânia, uma casa no Reino Unido por ano. A economia de CO2 gerada por um termostato, que vai ser mudado de 21 graus para 20 graus Celsius, o uso de um celular, produção de 100 quilos de tomate numa estufa, produção de 100 quilos de tomate no campo, que é a produção tradicional, a produção de uma Land Rover Discovery, a produção de um almoço quente vegetariano para crianças de escola básica durante uma semana, a produção de almoço quente com carne para crianças de escola básica uma semana, uma viagem da Holanda para os Estados Unidos de volta de avião, 8.000 quilômetros rodados de trem, que é mais ou menos o que o avião até os Estados Unidos roda, é mais ou menos 8.000 quilômetros. E aí, 8.800 quilômetros de carro, um carro médio, um carro popular médio, que esses 8.800 quilômetros corresponde a ir de volta 3 vezes para a Itália. Então, vamos lá. Vamos começar do topo aqui em cima. Por ano, uma pessoa no Reino Unido, né, para levar uma vida normal no Reino Unido, ou seja, um padrão de vida alto, que é comparado ao da Holanda. Quanto que vocês acham que vocês que estão na Holanda, a pegada ecológica de vocês, né, um adulto por ano na Holanda? Quantas toneladas de CO2 vocês acham que vocês emitem? 5. 5 toneladas? O que mais? Vamos ver mais opiniões. Difícil. Oi? Difícil, né, Dani? Peraí, por ano... 5. 6, vai, vou me 6, aproximando. tá, 5 ou 6. A gente ficou na média 5 ou 6, vamos ver. 15 toneladas. Caramba! Só por existir. Só por existir você já... Viver, se alimentar, ir para lá e para cá, viajar, né? Tá. Agora vamos ver uma pessoa na Índia, que já é um país em desenvolvimento. Não é a mesma coisa que a vida de uma pessoa no Reino Unido ou na Holanda. Gente, Nossa. olha só a diferença. Mas isso por quê? Porque eles andam muito a pé, não se locomovem muito. Comem menos carne, Não né? come a vaca. É verdade. É verdade, a vaca é sagrada. Porque a vaca é sagrada. Come mais vegetais. Olha só, gente, a diferença que faz. Quanto maior é a renda, países de renda mais alta são os que emitem mais. Mais consumidores, porque né? Mais consumidores e, assim, tudo que é produzido no mundo acaba viajando para os países ricos. Então, esse impacto indireto do transporte dos produtos também está contando. Agora, vamos ver uma pessoa na Tanzânia, que daí já é uma pessoa que vive em situação de pobreza. Tá? Quanto vocês acham que vai dar? 0,3. 3.
Muito bem, Dani. Isso, 0,3. 0,3. Muito bem. E a manutenção de uma casa no Reino Unido por ano? Se uma pessoa, consome 15, a da casa está embutida aí, tá? Não vai ser mais que 15. Bom, Vamos acho que ver? uns 6, talvez. 6. 6. Pensando que é o Então, terceiro item que mais consome, né? Lá do... Exatamente, lá daquele gráfico anterior, né? É o terceiro item, a moradia. Então, aí, se a gente mudar no inverno aí na Holanda, o termostato de 21 graus Celsius para 20, quanto que vocês acham que vai economizar de tonelada de CO2? Gente. É 1 grauzinho só. Eu acho que 5. 5 toneladas? 3. 0,3. Não muda muito. Não O meu já muda. está em 19 no inverno até. Nossa, então O tá meu em ideal, né, Cláudia? 17. Nossa, Casa é 17 você 17 praticamente não tá tendo pegada. Ah. Quem tá em 17 praticamente não tem pegada, 19 é excelente. 19 é o recomendado. 19 é excelente. Agora, para brasileiro, né? Por isso que a gente põe 21 para 20 aí, porque o brasileiro gosta de ficar quentinho. Em né? casa tem painel solar também, eu acho que ajuda mais ainda, né? Maravilha. Sem dúvida. Maravilha. Nossa, esse celular. Agora vamos ver usar o celular 1 hora por dia. Nossa, ele é o maior, né? Então, eu tô falando só 1 hora, né? Mas ali, só para esclarecer, o número 1 ali, que é o celularzinho, né? Representa, assim, coisas que a gente compra, coisas em geral. O celular, porque a indústria faz com que a gente troque de celular todo ano, então o impacto acaba sendo muito grande. Mas não é só o celular, são todas as coisas que a gente compra. Outros objetos, eletroeletrônicos, eletrodomésticos. Tá bom. Não, gente, mas é muito. Se é 1 hora, 1,2. É. E aí você vai olhar a casa e olhar o termostato. Tipo, 1 hora de celular. Exato. Vamos virar retrô e a gente não de novo, tem ideia, né? E é engraçado que o celular, dando o exemplo do celular, as pessoas não desligam o celular, Gente, né? A gente que a tá pessoa 24 horas usando. Exatamente. De noite a gente põe para carregar, né? Agora vamos ver o tomate. Produzir 100 quilos de tomate em estufa. Quanto que vocês acham que gera? 1,5. 1,5. 1,5. Tá, então eu já vou perguntar o do campo. Então, se na estufa vocês acham que gera 1,5, quanto é que gera no campo? Que é menos? 0,6. 0,5 ou 6. 5. Tá. 5 toneladas na estufa e 0,04 no campo. Nossa! E aqui usa muita estufa, né? Muita estufa. Usa. Por causa do Muita tempo. estufa. Então, assim, acaba sendo por aquecimento e uso de água. E assim, manutenção, tudo que está associado à manutenção da estufa, né? Eu acho que talvez uma campanha de painel solar ia ajudar e muito, né, nessa diminuição de consumo. Água, não sei como, mas com certeza painel solar ajudaria. Com certeza, com certeza. Agora, uma Land Rover Discovery. Só assim de você comprar, é o indireto. Então, não é assim as emissões que você vai gerar porque você está andando. É o que já foi gerado até você comprar, até ela chegar na concessionária. Umas 3? 1,5. Não, 3. tá bem longe, gente. 3. Longe? 3. Para menos ou para mais? 0,5. Para mais. Nossa, é o 35. 35! 35 É o eu imaginei. 35. É mais que o avião? Deus! Ela é mais que o avião? Eu tava pensando também. É mais que o avião. Nossa. É mais que o avião, porque ainda tem todas as partes elétricas, né? Tem bateria, tem muita bateria que vai, e isso tem um impacto muito alto, né? Tanto para a produção quanto para o descarte. Agora vamos ver, um almoço vegetariano durante 1 semana numa escola básica. 0,6. Sim. Acho que 0,5. Parabéns, muito bem. Tá vendo? Vocês já estão aprendendo, a fazer as continhas.
E o vegetariano, ou vegetariano, não, a carne, Tá. mais que dobra. Mais que dobra. Mais que dobra. Aí a viagem de avião, então, se a Land Rover é 35, quanto que é a viagem de avião? Que é uma 3. viagem de avião de mais ou menos 3. 8.000 quilômetros. 3. 3. Muito bem, é 3. Aí o trem, agora ficou fácil, né? Aí o trem é 0,5 a mesma distância, Uhum. e o carro fica, vamos dizer, ali no meio, né? Não é no meio, é quase perto do avião. Mas é a mesma quilometragem rodada de avião, trem e carro médio, né? Não uma Discovery, um carro popular, não uma SUV, né? Gente, estou em choque com esses 35 de toneladas da Land Rover. Do carro. Tem muitas delas que são a diesel ainda, né? Talvez seja isso, não sei. Também tem. Partes, Ai, gente, eu fiquei chocada. As partes, o descarte das partes. Mas assim, o exemplo é da Land Rover, mas eu imagino que todos os veículos em geral tenham muito tonelada aí, né? Exato. Tem principalmente os novos, né? Por isso que colocaram aí E um os veículo importados, novo. né? Porque também tem a locomoção de Tem a exportação. locomoção, e como eu falei, os carros hoje em dia, eles são todos elétricos, tudo elétrico. Então, essas partes aí, para ela ser, né, para tirar o mineral e fazer, e depois o descarte, né? Que nem o Tesla, que é um carro elétrico. Ele é elétrico, ele não gera emissão no uso dele, mas para a produção e depois para ser descartado, ele gera um impacto ambiental por conta de toda esses eletrônicos aí, né? Entendi. Melhor mesmo é a bicicleta. Nossa, eu me lembrei agora de uma coisa, Marina, que eu trabalhei mais 10 anos numa indústria que fabrica as hélices eólicas, né? Daqueles moinhos mais Que modernos. legal! Mas eu me lembro que, assim, é sustentável e tudo mais, a energia. Mas, porém, a fabricação e o descarte... Então, não sei até que ponto ele é sustentável. Na verdade... o próximo é o último. Na verdade, Dani... E travou. Ih, será que caiu? Ela caiu. Acho que ela caiu. Deixa eu Ela caiu. Caiu, talvez seja a bateria dela. Pode ser. A Marina teve um problema com a bateria do computador. Estava recarregando, Ela já vai reiniciar. Tá. É bem o assistente pessoal dela. Isso aí. Não, é bem sério isso, porque a gente não tem ideia, né? Como a Dani falou, vamos entrar pelo... Mas não carregou? Você tem as hélices lá produzindo energia eólica, mas você tem o consumo, a medida disso, o equilíbrio disso que vai funcionar, né? Porque você gasta muito de um lado e do outro, talvez você faça esse equilíbrio de economia para meio que para suprir, né? Compensar, né? Compensar, exato. Mas interessante, né? Você fica mais pensativo sobre o assunto, porque né, faz uma reflexão mais profunda sobre isso. Porque tem coisas que é possível evitar, né? Então... E o consumo só aumenta, né? Porque... Tem movimentos, né? Mas, assim, no final das contas, você tem que ser estimulado o tempo todo, né? Seja por eletrônico, seja para qualquer coisa, assim, para alimento. Voltou. Tá sem fone. Isso. Desculpa, era a tomada que não estava funcionando, tá? O carregador estava ligado, mas durou bem até. Foi perfeito o timing. Ainda bem que deu para fazer tudo. Mas, enfim, o último slide é agradecimento, gente. Obrigada por terem me ouvido todo esse tempo. Obrigada mais uma vez ao conselho, né? Obrigada por terem aparecido. E agora eu quero conversar com vocês. Me digam aí, vocês ficaram, então... assim, um pouco chocadas, né? Com a emissão aí, carbono. Sim.
Foi Antes, eu só ótimo. queria agradecer, né, a Marina por trazer essa apresentação, esse tema, que através disso dá vontade de agora, talvez, Marielle, falar sobre alimentação aí na questão Já pega o nutricional, gancho, isso. mas o quanto a gente precisa aprender. Então, foi muito bom trazer esse tema. Obrigada mais uma vez. E agora a gente pode Eu que bater papo agradeço. aqui, trocar. Eu Sim, recebi podem algumas perguntar. perguntas que eu Tá, coloquei lá, uma enquetezinha no Instagram, no dia que eu publiquei, e aí tem 4 perguntas que eu recebi, e aí depois eu vou colocar legal. aqui, tá? Olha, Se alguém Marina, tiver. muito obrigada. Foi, Excelente. Tânia. A forma como Que você bom. fez, muito clara, muito didática. Os recursos que você utilizou, a ficha cai na hora, já dá uma mudada na gente. Muito bom, Nossa, excelente. que bom, Muito Tânia. obrigada, muito Fico obrigada. muito feliz mesmo, viu? Que Que bom. bom, eu também. Ô, Marina, você tem. Eu me lembro que eu assisti um filme que se chama, eu não lembro, uma série, um documentário que era Meu Planeta Terra, uma coisa assim, Nosso Planeta, não lembro, que também fiquei bastante chocada, assim, né, com essa É. questão, inclusive, da pecuária, da. Você tem algum vídeo que você possa indicar, reflexivo, alguma coisa para ajudar mais ainda a gente pensar sobre o Tenho, assunto? eu tenho. Tenho, inclusive, alguns que estão em holandês e que eu achei a legenda em português. Ah, Tem vários curtas, só que eu preciso pegar minha lista. Eu não tenho aqui agora. depois se Tudo bem encaminha, se eu te mando e aí você a passa gente para os repassa por e-mail, participantes? claro, claro. Tem sim. Tem várias coisas legais e assim, positivas, né? Não Uhum, só aquelas coisas assim sim. que deixam a gente chateada, mas também tem o Sim. positivo. Ó, Eu tenho encaminhei aí sim. as perguntas que eu tinha recebido, mas aí se alguém tiver mais perguntas. Eu gostaria de uma reflexão, na verdade, assim, do que a Marina até Uhum. trouxe, falando sobre a questão da alimentação. Hoje eu tenho falado muito, pensado muito, e principalmente a experiência de viver aqui também, eu acho que despertou mais isso ainda, que eu acho que não só, além da gente olhar para isso, para o tipo de alimento que a gente está comendo, se é um industrializado, se é um alimento in natura, fazer o dia vegetariano, mas eu acho que a quantidade que a gente está comendo, né? Então, eu acho que é um ponto também que a gente tem que olhar bastante para isso, né? Eu acho que cada vez a gente tem comido mais, essa questão que a gente tem vivido da ansiedade, a quantidade que a gente acaba comendo e não ter uma conexão com o nosso corpo e realmente ver, seguir um padrão muitas vezes e não se conectar com essa relação da fome mesmo, o quanto eu preciso e seguir dietas ou seguir padrão, isso é uma coisa que acho que a gente precisa olhar, porque quanto mais a gente consome, mais a gente compra, a gente pode, além de ter o desperdício, né, mas também o excesso que a gente vai ter que produzir mais, a gente compra mais, né, nesse Com sentido. certeza, Mari. Com certeza. É a questão do desperdício, né? Principalmente. Meu Uhum, marido trabalha em indústria alimentícia e ele sempre fala que a produção é muito eficiente, que nada se perde, que é pouquíssimo que se perde. Mas saiu da indústria até chegar até a gente, o que é perdido no supermercado, né? Para a gente ter essa Nossa, disponibilidade, né, Mari? É uhum, assim, a gente come muito porque está disponível para a gente todos os tipos de produto. Então, é assim, é produzido em excesso, é consumido em consumido em excesso. excesso, porque a gente quer ter essa segurança, né? Que eles falam segurança alimentar. E é o que você falou, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho